Olá, meu caro internauta, bom dia a você, boa tarde, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, meu caro, dia 27, amanhã dia 28, aliás, aniversário do meu filho, 28, fazendo 23 anos, Ibernesto. Caramba, o tempo não passa, ele voou, simplesmente voou. E você que tá aí, sexta-feira, pensando como é que vai ser o final de semana, só te peço uma coisa, meu caro, não enche a cara. Se encher a cara, se beber, não dirige não, porque os homens estão multando todo mundo e é o que tudo indica, a blitz da lei seca vai ser um negócio aperreado agora, apertado, tá bom? Então, ó, cuidado, muito cuidado mesmo. E eu, é claro, estou aqui te desejando, nós aqui do Rondônia ao Vivo, estamos desejando a você aí um dia de muita paz, muita luz, muita saúde e felizes, né? Afinal de contas, sábado e domingo tá vindo para dar uma relaxada e pensar na outra semana e já pensar que estaremos no mês de outubro aí, meu amigo, daqui para o final do ano é um pulo. Parece que 2019 não está passando, está correndo, está atropelando todo mundo muito, mas muito rápido. Né? E é claro, 2019, eu falei para você que desejo muita luz a você, muita saúde, muita paz. E por falar em luz, meu caro, aqui em Porto Velho, em Rondônia e no Acre também, tá uma confusão com essa questão de energia elétrica, hein? A Energisa, como diz o outro, tá botando o negócio no torno, tá todo mundo desesperado, classe política aqui se mobilizando, se mobilizou no Acre também, é a população reclamando dos aumentos, dos cortes, da falta de atenção com o consumidor, ou seja, o pessoal fala que privatizar é a solução para vários problemas do Brasil. Gente, isso é canto de sereia. Você que tá aí, me diga, o que foi privatizado no Brasil que você pode falar assim, não, tá beleza até hoje. Ah, porque os telefones antes eram uma coisa de rico, né? Mas, meu amigo, sabia que nós pagamos aqui uma das taxas mais caras de telefone, de celular, de tudo, do mundo. É muito dinheiro. Então, não se iluda achando que, não, porque vai ficar... Não é assim não, meu amigo. Tá tudo muito caro. E vale lembrar que as empresas, quando foi fazer o sistema de telefonia, tiveram um tempo para se adaptar, pegaram toda a estrutura que tinha da Embratel, das empresas de telefonia locais, para poder fazer a concorrência. E não foi isso que aconteceu. Tanto que muitos estão falindo, só não faliram porque o governo está injetando dinheiro. Senão já teriam ido para o sal, como dizem, tá bom? E por falar sobre privatização, Energisa, mobilização da sociedade, eu estou aqui com Gabriel Tomasetti, nome italiano, Tomasetti, chegou de Prudente há um tempo aqui em Rondônia e está aqui auxiliando a nossa população nessa questão do direito do consumidor. Vamos conversar com ele um pouco, ver o que ele tem a dizer, quais são as expectativas, como é que está essa guerra, afinal de contas, ele é que tem botado a cara aí nos veículos de comunicação e tudo, justamente questionando essa questão da Energisa e outros problemas também relacionados ao consumidor. A gente consome, paga muito caro no Brasil para se consumir, tá certo? Gabriel, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui e poder conversar com você, internauta, um assunto de extrema relevância para toda a população do nosso estado. A população está sofrendo muito com o fornecimento de energia elétrica, então é o assunto do momento, é o estado inteiro fazendo contato conosco por conta dos transtornos e do verdadeiro caos que está aqui o nosso estado em decorrência da forma que esse serviço está sendo prestado, da forma que está sendo, o consumidor vem sendo tratado. Então, nós estamos com essa luta desde dezembro do ano passado em relação ao aumento no primeiro momento e logo em seguida começamos a constatar que o problema não é só o aumento, o problema é muito maior, são várias outras... O buraco é mais embaixo, Gabriel? O buraco é mais embaixo. É maior. Muito maior. É uma série de abusividades, de ilegalidades, a situação realmente está um verdadeiro caos. Tá certo. Gabriel, tem uma pergunta assim que eu sempre faço aqui pro meu internauta, que é para você se apresentar. Quem é o Gabriel Tomasetti? Novo, né? Eu falei, pô, o cara novaço. Acabei de fazer 40, mas acho que... Estudante de Direito, lá em 2001, mais ou menos, eu comecei a estagiar no PROCON de forma voluntária. Certo. E ali vivenciei o calvário, vamos dizer assim, daquelas pessoas, especialmente as mais humildes, que buscavam órgão lá em Presidente Prudente, São Paulo,
para resolver problemas que eram impostos pelas companhias, especialmente pelas grandes empresas, especialmente pelas companhias, aquelas concessionárias de serviços públicos. Isso me chamava muito a atenção, instituição bancária, água, energia, e um povo muito sofrido e que a companhia geralmente não resolvia o problema. Então, a minha monografia foi nesse sentido, né, quando me formei em 2003, lá na Associação Educacional Toledo, e chegando aqui no estado em 2004, eu procurei a atuação nessa área do consumidor e vi que havia uma entidade, a Associação Cidade Verde, que desenvolvia esse trabalho. Passamos a atuar na associação de forma voluntária, onde atuamos até hoje por meio de ações civis públicas, justamente para tentar minimizar esses abusos em relação à sociedade. Nós tivemos várias ações exitosas. Eu penso que a que a gente mais comemorou e que foi inclusive teve repercussão nacional foi a questão do atendimento bancário. Não sei se você internauta lembra, mas aqui em Rondônia a gente ficava em pé na fila, não tinha acesso a banheiro. A gente vem atuando especialmente por meio dessas ações civis públicas que a gente vê que, infelizmente, não há diálogo com essas empresas grandes, porque eles chegam mesmo para ganhar dinheiro e para ter uma conduta muito abusiva. Então, quando não há diálogo, a gente busca via judicial. Essas ações civis públicas têm sido o caminho. Gabriel, o consumidor brasileiro, ele é muito passivo ou ele é desinformado? Qual a tua avaliação? Eu vejo que um pouco de cada. O consumidor, ele nem sempre ele é informado, né? Então falta sim informação, e isso os órgãos poderiam fazer muito melhor, né? A gente vê aí algumas instituições que divulgam aí, furto de energia, o gato e tal, mas vamos divulgar de forma diferente. Eu faço aí o desafio, até a crítica construtiva, vamos dizer quais são os direitos em relação àquilo que ele está sendo maltratado pelas companhias, e não somente os deveres dele. Eu sou totalmente contrário a gato, né, de energia, furto, mas a gente tem que informar a população. Você não pode ter essa cobrança abusiva, você não pode cortar a sua luz no final de semana, na véspera de final de semana. Então falta muito essa orientação, os órgãos de defesa precisam ser mais ativos. A gente vem cobrando aqui já de longa data, desde 2011, nós vemos cobrando a estruturação do PROCON. O PROCON tem pessoas fantásticas lá, com uma garra enorme, com uma disposição, uma vontade de atuar, mas o PROCON aqui não tem legitimidade ainda para aplicar multa. É o único do país, então existe uma série de situações que precisam ser melhoradas. Então, e voltando à sua pergunta, então, além da falta de informação, a questão de ser pacífico. Eu até escrevi um artigo há um tempo atrás que isso me incomoda, porque eu vejo que o brasileiro tem que ser mais inquieto. Não é para ser revoltado e sair quebrando, não é isso, muito longe disso. A gente defende uns manifestos ordeiros, pacíficos, mas com firmeza, com altivez, porque nós temos direitos e nós temos que fazer valer esses direitos. Você falou que se formou em 2003, 2004 veio para Rondônia e já estava atuando, de certa forma, antes com o direito do consumidor. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o consumidor de 2003 para o de 2019, o que ele mudou? Olha, ele está mais antenado, ele está mais conectado. Algumas empresas, aquelas empresas de boa fé, elas passaram a ouvir mais o consumidor, porque você tem ali canais diretos. O consumidor hoje consegue, nas empresas que são receptivas, interferir até na criação de produtos, no aperfeiçoamento do atendimento. Então há uma interatividade muito maior do consumidor. E essa questão das redes sociais, isso tem facilitado muito também, e é uma ferramenta muito importante. Você é internauta, você está assistindo aí pelo Facebook ou pelo site, facilmente você joga esse link lá para os seus amigos e diz: olha, acompanha aí, tem lá um advogado falando sobre a energia elétrica, está tratando o nosso assunto. Então essa facilidade que a tecnologia nos traz, ela é uma arma no bom sentido, é uma ferramenta muito bacana
para a defesa do consumidor e para fazer valer os direitos. Eu vejo que teve essa vantagem da tecnologia, é um ponto muito interessante. Inclusive, a gente teve uma palestra lá na OAB de Presidente Prudente, em São Paulo, falando sobre a questão do consumidor digital. Tá certo. Falar em PROCON, até eu tenho que adiantar uma pergunta aqui, que é do internauta. Normalmente eu deixo o internauta um pouco mais para o final, mas a pergunta eu achei interessante porque você falou sobre PROCON e essa questão do PROCON de Rondônia não poder multar, que é o único do Brasil que não acontece isso. E aqui temos a Deise Leopoldino. Sim. Tudo bom, Deise? Bom dia para você, obrigado pela tua audiência. Ela está perguntando o seguinte: por que o nosso PROCON não multa? Eles já explicaram? Já, a Deise acompanha a gente, tem colaborado nessa luta, uma pessoa fantástica, uma cidadã. Se todos fossem iguais a Deise, certamente essa realidade estaria mudando. O PROCON, ele não tem, os servidores de lá são comissionados, não tem um quadro efetivo e também não teve ainda essa regulamentação. Então, o que falta? Falta vontade do legislador, do executivo, de fazer o concurso, de ter pessoas lá efetivas, servidores concursados que possam ter legitimidade para que essas multas não venham a ser questionadas. Então não pode fazer de qualquer jeito. Mas isso é muito tranquilo, né? Eu digo que falta somente vontade política para resolver isso. Nós já pedimos, a gente acredita muito que nessa gestão, tanto do governo do estado quanto da Assembleia, que isso vai mudar e a gente está acompanhando. Estive pessoalmente com o governador do estado no início do seu mandato e também já estive 2 vezes com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, com deputados Aécio e também o deputado Eider Brasil, e levando essa preocupação para eles. Eles se mostraram sensíveis e a gente está aguardando essa evolução do PROCON. Você falou sobre as grandes empresas, eu me lembro assim, teve 2 episódios que sempre me chamam muita atenção quando você fala em consumidor. O primeiro aconteceu comigo, que eu me lembro que uns 10 anos atrás, ou até mais até, eu havia comprado um sapato numa loja, o sapato chegou e depois de alguns dias de uso o cadarço quebrou. E era um cadarço de couro, usando com a cor do sapato. Aí eu liguei para o 0800 e assim, coisa de uma semana mandaram 2 cadarços dentro de uma caixinha para mim. Eu falei assim, rapaz, eu não acreditava que isso fosse acontecer, né? E outro episódio foi na Escócia, que uma cidade do interior não queria que um grande supermercado, Asda, aqueles grandes mesmo, chegasse na cidade. Teve protesto porque eles não queriam supermercado lá. E, pra gente que vem do Brasil, fala assim, o cara não vai querer empregos lá, então... Mas aí eu fui entender a lógica, eles não queriam por quê? Porque para eles era muito mais importante manter os pequenos vendedores, os pequenos produtores, do que ter um grande mercado e acabar com essa coisa mais próxima do consumidor e do vendedor, do empresário. Então eu falo, não, nós não queremos supermercado aqui. E fizeram protesto e o supermercado não foi. Fantástico. Sabe, eu fiquei assim, falei, caramba. Agora me diz uma coisa. Quem é mais cruel com o consumidor? As grandes empresas ou as pequenas? Quem é mais o quê? Mais cruel. Sem dúvida nenhuma as grandes empresas. Esse exemplo que você deu é fantástico, né? e que sirva de exemplo para nós brasileiros. Né? Eu admiro muito essas lutas coletivas. O pessoal tem que ir para a rua protestar, sim. Repito sempre, de forma pacífica, ordeira, sem quebra-quebra, mas é necessário protestar. As grandes empresas, sem dúvida nenhuma, são aquelas que atropelam. Sabe por quê? Eu já disse isso em 4 artigos, que eu intitulei esses artigos de Indústria de Lesar Consumidores. Eu digo o seguinte, compensa financeiramente. Uhum. Então, essas empresas, elas fazem conta. Então, elas vão verificar o seguinte, se eu cobrar uma tarifa indevida, como vem fazendo a Energisa com a taxa de religação, que não houve religação, eu cobro essa tarifa aqui de R$100, eu cobro de 200 pessoas. Eu aposto que 20 vão reclamar, vai lá no PROCON, o PROCON não vai me multar, porque ele não tem essa possibilidade e tal. Os poucos que buscam o judiciário, ou o juiz não vai entender que foi um dano moral, vai dizer que foi um mero aborrecimento e compensa financeiramente, eles fazem conta. Como mudar isso? Né? Então eu tô puxando um gancho, né? Com certeza. Porque assim, não adianta a gente jogar o problema, existe solução. E a gente disse isso no artigo e elogiamos decisões judiciais que condenavam essas grandes empresas, que entopem o judiciário, que causam mais custo para a gente, para ter o judiciário com a estrutura que tem. Então, a sanção disso é o efeito pedagógico dessas sentenças.
Se tu tá aqui todo dia entupindo a minha mesa de processo porque você não respeita o consumidor, então você não vai pagar mais 10 mil de indenização não, vai ser 100 mil. Nas ações coletivas que a gente ajuizou, teve uma que nós ficamos bastante tristes com o resultado, a condenação num dano moral coletivo, empresas que enganaram toda a coletividade do Estado, a condenação foi de 10 mil. Nós falamos, olha, judiciário, pelo amor de Deus, tinha que ser de 100, 200, não para quebrar, mas para pesar no bolso, para esse empresário refletir e saber que compensa mais respeitar do que lesar o consumidor. Tá certo. Uma coisa que você tocou e essas ligações, Gabriel, que a gente fica recebendo aí, cobrança dia e noite, domingo, cara, sabe? Não tem nada para controlar isso não, tanto que até eu vi um post no Facebook que dizia bem assim, será que a vida é comer, beber, trabalhar e recusar a ligação de São Paulo? Excelente essa, eu já fui vítima já desse tipo de cobrança, registrei um boletim de ocorrência na Delegacia do Consumidor e infelizmente até hoje eu não tive resposta. Então assim, é um grande problema da nossa estrutura atual, né, desses órgãos aparelhados e que deveriam nos proteger, para lembrar que essas situações elas são tipificadas a crime. O artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, ele prevê como crime esse tipo de cobrança abusiva que interfere no seu trabalho, no seu descanso, no seu lazer. Está lá, artigo 71. Mais ainda, em relação a essas práticas abusivas atuais, em relação à questão da companhia de energia elétrica, por se tratar de um serviço essencial, está lá no artigo 76, parágrafo 5º, salvo engano, inciso 5º. Então, é necessário que haja uma maior efetividade na punição. Né? O legal seria, não que eu seja a favor de punição, tem que punir todo mundo, não. O legal seria se funcionasse no diálogo. Mas não funciona, por quê? Porque nós já falamos, porque são contas. Empresários, especialmente os grandes, eles fazem conta. O que compensa para mim? Prejudicar o consumidor ou respeitar? Não, se você desrespeitar e cobrar essas situações de forma abusiva aqui, tu vai ter um lucro e depois o prejuízo com a ação judicial é muito pequeno. Então são feitas contas. Tá certo. E a Energisa? Vamos falar dessa, digo, nem menina dos olhos, menina da raiva, né? Que a pessoa tá reclamando muito. A Energisa teve carta branca aqui, tem carta branca no Estado para fazer o que está fazendo? Literalmente, a Energisa ganhou uma carta branca da Agência Nacional de Energia Elétrica. Quando nós tivemos ciência disso, lá na mesa de reuniões da ANEEL, e na ocasião estava na primeira visita que nós fizemos lá na ANEEL, no começo dessa luta, estava eu e o deputado Léo Moraes, nós ficamos perplexos, porque isso não existe no mundo, uma agência reguladora que deveria buscar o equilíbrio da relação, ela dá uma carta branca e dizer faça o que quiser com o consumidor rondoniense, porque durante certo período, salvo engano de 2 anos, se não me falha a memória, nós não vamos te punir de jeito nenhum. Significa dizer, faça o que quiser. E estão cumprindo, né? Estão cumprindo, ganharam a carta branca, né? Parece que eu escrevi um artigo, jogo de cartas marcadas, né? Então parece que essa carta branca não foi à toa, porque tipo assim, nós vamos chegar lá para atropelar mesmo. Deram um cheque assinado em branco. Deram um cheque assinado, carta branca, e exatamente esse é o melhor termo. E não é só isso, né? Além da questão dessa carta branca, a ANEEL não só desrespeitou a gente no leilão, na modelagem desse leilão, muito bem modelado pelo BNDES, que a Energisa é a que mais busca recursos no BNDES, tá? Esses dados são oficiais, não sou eu que estou dizendo. A Energisa recentemente, né, um pouco antes do leilão, captou 1,25 bi de reais, dinheiro nosso do BNDES. Aí vem o pessoal aqui dizer assim, gente, a gente precisa saber quanto eles vão investir no Estado. Poxa, que fácil investir no Estado com dinheiro nosso. Eles vão investir, isso não é vantagem não, isso não é vantagem não, isso não pode ser tocado publicamente, né? Se tem alguém dizendo, olha, vamos lá na CPI, vamos saber quanto eles estão investindo. Conversa. Isso não interessa pra gente, porque é dinheiro nosso, eles têm que investir mesmo. Eles compraram e inclusive emprestaram dinheiro nosso. Então, além disso, além dessa carta branca específica do leilão, a ANEEL ela trata diferente o consumidor da região norte. Tá? O que significa isso? Significa dizer, se você ligar lá, se nós ligarmos agora, falar, acabou a energia aqui no Rondônia ao vivo,
eles têm um tempo para vir resolver. Esse tempo é muito menor nos outros estados, nas outras regiões. E aí, até quando? Então, isso que a gente se pergunta. É razoável que aqui seja um pouco mais? Talvez sim, pela questão da distância, porque em uma grande capital, vamos pegar como exemplo São Paulo, você constrói uma rede de distribuição e vai atender num raio ali de 1 quilômetro, vamos dizer assim, tu vai atender dezenas de milhares de consumidores. E aqui o espaço é mais amplo. Ok, mas e a longo prazo? Como é que vai ser isso? Rondônia vai ficar eternamente atrás dos outros estados? Então, existem várias perguntas que não têm respostas. Não teve, pelo menos, não teve, melhor dizendo, não teve briga política para que resolvesse tudo isso, e agora nós estamos aí à mercê. Tá certo. Agora, tu que está envolvido nessa luta desde o início, como você vê essa criação da CPI por parte da Assembleia? Olha, a criação da CPI nós recebemos como uma notícia positiva no seguinte sentido: são mais autoridades brigando por uma causa. Aí o pessoal, poxa, mas aí tem gente agora que quer pegar carona e tal. Gente, quanto mais pessoas estiverem dando as mãos e lutando contra esses abusos, ótimo. Agora, nós somos convidados, o deputado Alex Redano fez esse convite, para que a gente pudesse contribuir tecnicamente para os trabalhos da CPI, e nós estaremos lá sugerindo e buscando entender melhor quais serão os focos dessa análise, essa formatação. O fato é que nós vamos estar fazendo essas sugestões e aí vamos avaliar se essas sugestões vão ser acatadas, e para verificar qual é o discurso das pessoas que estão diretamente envolvidas e qual é o discurso das pessoas que estão compondo essa comissão, para a gente avaliar até que ponto a gente acompanha, porque nós vamos acompanhar aquelas lutas que realmente é para dar resultado, e a gente acredita muito que tenha sido criada para dar resultado. Não é possível, que tenha sido criada uma CPI para entregar uma pizza para a população. A gente não acredita nisso, mas tem muita gente me questionando: Gabriel, não se envolve em CPI não, o seu trabalho é técnico e aí pode dar uma grande pizza lá e tal. Não, gente, se for dar uma pizza, vocês vão ser avisados por mim. Não vão querer comer essa pizza não, né? Eu não vou comer pizza junto com ninguém. Eu quero a solução, A gente tem que buscar respeito pro consumidor. Acredito muito na sensibilidade do deputado Alex Redano em relação a esse assunto. E acredito que vai haver sim proposições efetivas, porque não adianta a gente ficar aqui e blá 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 e tal, mas e aí, o que tu tá fazendo? Eu acho que essa é a melhor pergunta, porque nós estamos atuando enquanto sociedade civil. Nós realizamos uma ação dos apagões, nós fomos lá 200 vezes com a magistrada Tela da liminar que deu contra os apagões da Companhia de Energia Elétrica, nós fomos a Brasília várias vezes, com o ministro de Minas e Energia, com a ANEEL, batemos lá na mesa. Então há uma atuação, e é interessante saber para aquela pessoa, para aquela autoridade estar, é isso, tal, é guerra e não sei o quê, mas e aí, o que está sendo feito de efetivo, Fica aí a dica para você que está acompanhando, você como consumidor, para buscar saber o que realmente está sendo feito de efetivo nessa luta. Agora, Gabriel, essa CPI eu acho muito bem-vindo, como você falou, quanto mais gente estiver envolvida nessa luta, a gente tem que dar um obrigado e agradecer pelo apoio. Agora, a privatização da Ceron não foi uma decisão tomada pelo governo federal hoje e privatizou amanhã. Não foi assim o processo. Teve toda uma gestação, digamos assim. E olha, aí na época eu me lembro muito bem que o sindicato, coitado, dos engenheiros, dos urbanitários, todo mundo se mobilizou falando dos riscos que teria com a privatização da Ceron, que seria o aumento de energia, seria o ciscorte, que seria toda essa história que está vendo, tudo está acontecendo agora, é um filme que já foi passado antes. Exatamente. Os políticos de Rondônia não dormiram no ponto, não? Dormiram. Eu não tenho dúvida que dormiram, especialmente em relação à formatação desse leilão. Porque se algo que é do Estado, um Estado que fornece energia para o país, que absorve os impactos ambientais e sociais dessas usinas na beira da cidade, e aí tu vai entregar isso de mão beijada para uma empresa de fora, sem saber quais são exatamente os termos desse contrato, sem fiscalizar. Então existem algumas pessoas algumas autoridades que
tem um trânsito bom lá, que já tinha um trânsito, né, bom lá na ANEEL, e que poderiam ter... Ignoraram, né? Então, assim, a gente não sabe de que forma tudo isso aconteceu, né, mas fomos pegos de surpresa aí mais recentemente com esse aumento abusivo, desleal, imoral e repentino. Né? Então, ele é tudo isso. Esse cruel, cruel, porque nós estamos aqui, né, é uma empresa paga com de energia, nós conseguimos pagar, graças a Deus, e o assalariado, gente, o assalariado, as pessoas mais humildes, energia elétrica é um serviço essencial, então realmente é cruel. Isso aqui me deixa assim mais triste, porque aquele senhorzinho ali do interior, aquele da periferia de Porto Velho, que muitas vezes ganha menos que um salário mínimo, para mim pesa, para você não pesa, mas 150, 200 reais é uma economia, meu amigo, e para você... é comida que muitas vezes o cara deixa de dar para a família. Deixa de dar comida. Agora, em relação, voltando rapidamente à questão da privatização, realmente alertaram, o Sindur desenvolve um trabalho fantástico, né? São diretores aguerridos, pessoas que eu admiro muito, exemplo do diretor Wilson. O que eu tenho para trazer uma reflexão para o pessoal, especialmente os servidores dessa área, é o seguinte, porque às vezes eu vejo muito lá no Facebook, a gente tem algumas postagens lá que tem centenas, algumas até milhares de interação. Vamos dar as mãos, porque às vezes o pessoal vai lá e fala assim, tá vendo, deixou privatizar, e aí fica criticando. Vamos dar as mãos. Não, o leite derramado serve de exemplo, para não derramar outro. Para não derramar outro. Mas agora vamos para cima, vamos cuidar, né? Vamos para cima no bom sentido, né? Sempre eu gosto de repetir, de forma ordeira e pacífica, mas com firmeza e altivez. Mas vamos esquecer, vamos dar as mãos e vamos junto nessa luta. O Sindur tem um papel importantíssimo, assim como vários outros sindicatos. O sindicato pessoal lá do TRT tem contribuído muito, o Sindicef. É importantíssimo a luta, porque essa luta é da sociedade. Essa luta, ela nasceu também com muita ajuda dos empresários. O Chico Holanda lá da FEComércio, por exemplo, hoje tem um Instituto dos Empresários. A maçonaria contribuiu. A sociedade se uniu. E essa união, ela foi interessante porque a nossa luta, o nosso trabalho como advogado, ele é técnico-jurídico. Né? Então a gente fez ação, fomos lá, Defensoria Pública, Ministério Público Federal, Estadual, e conversamos com o Judiciário, conseguimos eliminar. Mas aí quando nós fomos a Brasília, nós sentimos que o problema era maior. O Tribunal Regional Federal derrubou a nossa liminar. A ANEEL, ela é muito forte. A Energisa, ela é mais forte ainda. Então a gente sentiu que só a ação judicial podia ser complicado. Então aí nós retornamos, fizemos uma reunião com esse grupo jurídico, Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria Pública, e eu trouxe a sugestão, gente, vamos avisar a sociedade que o problema talvez não se resolva só no judiciário. É preciso mais, é preciso mobilização. E aí foi feita uma reunião, a sociedade civil foi convidada por esses órgãos que eu acabei de citar. Nós estivemos lá na reunião e passamos esse recado. Falou, olha, é importante a sociedade se unir, porque você empresário, você vereador vai ser questionado, você deputado, você consumidor, e aí todo mundo deu as mãos e realmente fizemos um manifesto, fomos às ruas em fevereiro, né, poderia ter ido muito mais gente, e aí fica o puxão de orelha para você que não foi. Vá no próximo, dia 3 de outubro, 9 horas, lá na frente da Energisa. Vá, não deixe de ir, porque não adianta ficar em casa, né? A gente até brinca, né? Tem aqueles memes, né? Na rede social o cara é um leão. Fora um chuchu. Fora é um gatinho, né? Pô, meu amigo, tu que tá urrando aí na rede social, vamos pra cima e tal. Vamos pra cima. Sem quebrar nada, sem legalidade, eu digo, né? Vamos nos mostrar, né? Não vamos nos rebaixar, cometer ilegalidades nem crimes, mas vamos mostrar que o poder emana do povo. O povo merece respeito. Gabriel, você acha que esse processo de privatização, ele tem condições de ser revertido? Uma curiosidade minha, assim que pintou, faz... Cara, essa sua pergunta é interessante, porque dependendo para quem tu perguntar, vão dizer que é um sonho, que é uma utopia. Eu vejo que é possível sim ser revertido. Eu vejo que é possível, a pergunta é bastante interessante, inclusive nós pedimos... A gente desenvolveu a seguinte tese quando do pedido para reverter o aumento. Considerando as irregularidades na forma que foi feito o aumento,
considerando a falta de observância por parte da companhia dos princípios da boa-fé, princípio da transparência nas relações de consumo, considerando tudo isso, a forma que foi feito, sorrateiramente, fere alguns princípios da administração pública e mais, dia a dia ela vem ferindo alguns dispositivos da lei de concessão. Então nós desenvolvemos um pedido, voltando agora para a questão do processo judicial dessa ação civil pública, nós fizemos um pedido de caducidade do contrato. O que é caducidade? É a rescisão do contrato. Esse pedido já existe, no primeiro momento ele era com esse fundamento da questão do aumento, mas hoje a gente está vendo que existem muito mais irregularidades que estão sendo praticadas. Tá certo. Gabriel, esse exemplo aqui que nós estamos, que é a Energisa, que é a privatização da Ceron, serve para a gente pensar um pouco na CAERD? Que a CAERD está sendo a menina dos olhos de algumas empresas que mexem com a questão de saneamento, empresas privadas. Ou seja, como é que tu vê essa situação? Preciso ficar atento, né? Já foi mencionada essa possibilidade, né, de privatização da CAERD e precisamos acompanhar de perto, né, os órgãos que são fiscais da lei, precisamos acompanhar de perto para que o povo não tenha uma nova surpresa e com um serviço essencial também, né? São os dois mais essenciais para toda a população. Energia e água ninguém vive sem. Então é essencial e fica aí esse alerta, né, para que os órgãos de defesa realmente fiquem atentos. E é importante, me lembrei agora, acrescentando, que o Ministério Público Federal, o Dr. Rafael Bevilacqua, ele ajuizou uma ação civil pública questionando o leilão. Então tem algumas situações ali que estão meio que são meio estranhas, né, vamos dizer assim, entre aspas, e que precisavam maior atenção, algumas contas precisavam ser mais bem explicadas. Tá certo, tá certo. Quando você fala muito da Energisa e tal, mas tu como advogado, quais são as outras empresas que têm muitas reclamações? Quais são as outras áreas? Olha, por incrível que pareça, são aquelas que têm agências reguladoras. Sério? Sério. As agências reguladoras são mães para as grandes empresas, né? Então, o Banco Central regula aí as instituições financeiras, e aí tem aquelas que promovem empréstimos. A questão de empréstimo está demais, problema seríssimo, tem levado aí mais de 60 milhões de pessoas no país estão negativadas, super endividadas. E fora as que não foram negativadas, mas que já se encontram super endividadas. É um problema seríssimo que afeta as famílias, né? Porque a pessoa super endividada afeta ali no estresse familiar, uma série de questões, depressão, enfim, tem muitos desdobramentos. E essas práticas abusivas das instituições financeiras e dessas que fornecem empréstimos, elas vêm do período pré-contratual, que é o marketing agressivo, as publicidades que enganam, que omitem informações importantes sobre a taxa de juros e tal. Além dos bancos, as concessionárias de telefonia, internet, então vende 10 megas e te entrega 2, existem... E elas têm direito, né? Pois é, a Anatel disse isso numa resolução, você pode vender 10 e entregar 2, mas isso é ridículo, Claro. Desculpa a expressão, né, a expressão chula, mas isso é ridículo, isso é uma aberração, né? Então, na hierarquia das normas está lá a Constituição no topo, a resolução da ANEEL está lá embaixo, o Código de Defesa do Consumidor, os princípios que norteiam esse código, eles se sobrepõem a isso, e o judiciário, se acionado, certamente ele vai dizer que essa resolução é ilegal. Tá certo. Dá um alô aqui pro nosso internauta. Vamos lá, quem que tá aqui? A Carolina Saavedra está assistindo. Um abraço, Carolina, muito obrigado. A Adriana Darling Cal, não tá saindo o som. Adriana, espero que tenha resolvido o problema, hein? Muito obrigado pela tua mensagem e pela tua audiência. Um abraço. A Deise Leopoldino, já falei. O Carlos Alberto Troncoso Justo. Parabéns, quem luta conquista. Tá ok, Carlos Alberto, um abraço, meu caro, obrigado. O Anderson Rodrigues, por que não fiscalizar essa energia? Anderson, essa pergunta foi feita antes e já foi respondida, tá bom? Um abraço, obrigado pela tua audiência. Ele tá falando de novo aqui, isso é um absurdo.
Concordo com você, assim, gênero, número e degrau. É um absurdo. Meu caro Gabriel, voltando aqui. Infelizmente, o tempo já está batendo aqui na nossa porta. Eu queria então que você aproveitasse esse momento para as suas considerações finais e convidasse as pessoas para participar da luta e dissesse como nós podem contribuir nessa situação toda, até com a CPI. Perfeito. Contribuição de você, internauta, cidadão como nós e consumidor, né? Inclusive nós temos usado a hashtag Somos Todos Consumidores e ele sugere que você use também. Vá à rua, vá às ruas, porque possivelmente o pessoal vai caminhar, eu acredito. Embora não tenha sido nós que tivéssemos organizado essa manifestação, mas certamente estaremos presentes porque essa é uma luta de toda a sociedade. Dia 3 de outubro, quinta-feira próxima, 9 da manhã, na frente da Energisa, na 7 de setembro. Não deixe de comparecer. Quem não luta pelos seus direitos não é digno de recebê-lo. Então, assim, tem que dar as mãos. Vamos todos juntos. Como contribuir com a CPI? Acompanhe. Toda quarta-feira, às 15 horas, na Assembleia Legislativa. A sessão é pública. Você, cidadão, tem o direito e o dever de acompanhar para saber o que está sendo tratado, o que está sendo discutido, para estar, inclusive, levando lá apontamentos para o deputado que tu votou e para estar acompanhando essa luta. Opa, caiu meu celular aqui. Em relação à CPI, é isso que a gente pede, né, que haja realmente esse acompanhamento, a sociedade precisa se envolver. E vamos à luta, a gente só vai parar quando realmente houver esse respeito e não tenha dúvida disso. Por isso a gente sempre fala, Energisa, pare, porque a sociedade não vai parar. A sociedade só vai se aquietar quando você nos respeitar. Gabriel, última pergunta, que eu sei que já fez as suas considerações finais. O que a Energisa tem falado dessa mobilização quando vocês chegam numa mesa para sentar e para questionar? Bom, a Energisa, ela traz muitos números e dados, né? Então ela vem focando na questão do investimento, que vai investir e tal, e que não sei quantos milhões, bacana. Isso interessa para quem vai lá, para quem vai estar vendendo esse serviço, para quem vai estar construindo essas novas redes junto com a Energisa. Mas para nós, consumidores, nós queremos respeito. Respeito na forma de atender, respeito quando vai lá, o consumidor sai lá da Zona Leste para ir na 7 de setembro e o sistema está fora do ar, quando a gente liga o telefone não atende, quando vocês estão cortando energia, sim, na véspera de feriado, contrariando lei estadual. Então é isso, né? Não adianta vir aqui dizer, vamos investir, como se isso fosse a solução. A solução não é só investimentos, o que o povo quer é respeito, e especialmente que tire essas interrogações em relação a esses aumentos estranhos, muito estranhos, essas retiradas de medidores que não têm procedimentos corretos, não tem procedimentos que permitam ao consumidor ter a certeza do que está acontecendo. Então é preciso que a Energisa repense as suas atitudes, né, se quiser continuar fornecendo energia aqui no nosso estado. Tá certo, Gabriel. Nós do Rondônia ao Vivo estamos aqui de portas abertas para apoiar vocês, tá bom? Então, a hora que quiser, só dá um toque que a gente está aqui. Agradeço mais uma vez o convite, né? O Rondônia ao Vivo é sempre zeloso com a população, prestando aí o seu papel enquanto imprensa de realmente trazer um tema de muita relevância e que afeta todos, especialmente os mais humildes. Obrigado pelo convite. Gabriel, valeu mesmo, hein? Valeu. Obrigadão. E você então já sabe, quinta-feira que vem, na porta da Energisa, ali na 7 de setembro, 9 horas da manhã, reunião, o povo tá lá, se mobilizar, tá bom? Não perca, participe, porque depois não fala assim, olha, só tô aqui, aconteceu, não. Você tem a chance de ter sua voz também e de contribuir com essa luta, tá bom? Um abraço, um final de semana de muita paz, muita luz, muita saúde e aquela coisa, hein? Não beba. Se beber, não dirija, por favor. Até mais e até segunda-feira.